Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Vocês receberam um primeiro material falando sobre o antigo regime. Agora a gente dá uma continuidade falando da crise do antigo regime, dessa estrutura que se perpetuou em toda a Idade Moderna, onde se configurou ali uma política de Estado absolutista, com práticas mercantilistas, com sociedade hierarquizada, estamental. Obviamente, essa estrutura ela não predominará por muito tempo, até porque vai surgir um movimento muito importante ali no século XVIII, que, de uma certa forma, contribuirá para questionar as práticas do antigo regime. Desculpa aí o aluno, tá? Mas são coisas inevitáveis. Então, quando a gente fala da crise do antigo regime, a gente pontua principalmente relacionando a este movimento extremamente importante que ocorreu ali nos países europeus, principalmente nos estados absolutistas europeus mais significativos, a França, a Inglaterra, tanto que a gente pontua aqui principalmente a crise do antigo regime envolvendo esses dois estados em particular, porque revoluções vão ser produzidas ou elas vão ocorrer mediante ao movimento questionador do antigo regime. E aí você tem a Revolução Inglesa ali associada à Revolução Industrial, teremos um vídeo falando, e temos então, consequentemente, a Revolução das Revoluções, que influenciará por meio das suas ideias, revoluções espalhadas pelo mundo, contribuirá para a independência de muitas colônias na América, começando com os Estados Unidos, a Revolução Americana. Então, a gente falará de cada uma delas e do movimento agora que contribuiu para quebrar, abalar as estruturas do antigo regime. Que movimento é esse? O Iluminismo, movimento extremamente importante que caracteriza ali a Idade Moderna, o século XVIII, movimento este extremamente questionador do antigo regime. Ele fará críticas tremendas à estrutura, um movimento filosófico, intelectual, científico que contrariou as bases do antigo regime. Então, a ideia fundamental do movimento era criticar esta política absolutista, onde o rei é uma autoridade inquestionável, muitas das vezes seu poder é justificado por uma questão divina, atribuindo-se até que muitos desses reis eram o próprio Deus personificado na Terra. Esse mesmo Estado absolutista, essa mesma autoridade se favorecendo da exploração de terras, com a prática mercantilista que levou ao colonialismo, obteve ouro e prata a balde da exploração desses territórios, usufruindo dessas explorações para crescer como Estado absolutista, enriquecido, tanto que a gente tem grandes destaques, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, beneficiando-se com a prática mercantilista, os luxos obtidos com a exploração do ouro. Claro que quem se favoreceu, né? Lembremos que Portugal não teve tanta sorte como os outros estados de encontrar ouro e prata, mas, de uma certa forma, a prática mercantil favoreceu a todos de formas diferentes, mas favoreceu. Então, a gente tem críticas a essa prática da balança comercial, da proteção, do protecionismo, principalmente uma crítica a essa sociedade hierarquizada, desigual. Então, os princípios do movimento vão estar muito pautados em fazer a crítica ao antigo regime, mas também trazendo aí uma tese, uma ideia, uma teoria sobre como fazer essas mudanças, como sair do antigo e caminhar para um novo tipo de política, uma nova realidade aí
econômica e social. Então, ocorre no século XVIII, tem início ali na Inglaterra, mas a principal área de atuação do movimento será a França, que vai desencadear aí na mais significativa revolução, a Revolução Francesa. Então, tem início ali na Inglaterra, alcança seu auge na França. Então, quem foi ele? Um movimento que representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo. Então, os grandes adeptos dos ideais iluministas será ali o terceiro estado, filósofos que vão estar associados a esse grupo ali, advogados, comerciantes, professores, que eram as pessoas que compunham o terceiro estado, a burguesia, vão ser adeptos, vão ser aí os grandes personagens dessa história do movimento iluminista, vários filósofos, Rousseau, Locke, Montesquieu, vou mandar um videozinho falando deles para vocês, o quanto esses filósofos foram importantes. Tem uma parte deles aqui citada, e vocês vão conseguir entender um pouquinho mais. E aí, quais eram as características do iluminismo? Defendia o racionalismo, um cientificismo, um anti-absolutismo, o anticlericalismo, ou seja, aquela ideia da igreja sobre o controle de todas as coisas, uma defesa maior das liberdades ideais, defesa dos ideais de liberdade, tanto que o lema desse movimento será liberdade, igualdade, fraternidade a todos, que consequentemente, por meio desse lema, posteriormente vocês verão que ele contribuiu para o surgimento da Declaração dos Direitos Humanos, que vai influenciar muitas constituições que serão criadas quando os países se declararem independentes, como foi o caso dos Estados Unidos. Então, o movimento não ficou só dentro do território europeu, ele alcançou o mundo e influenciou vários movimentos espalhados aí pelo território, pelo globo. E, automaticamente, falando do movimento iluminista, muitos reis absolutistas, nada bobos, vendo a efervescência desse movimento, dos filósofos crescendo, da propagação das ideias, do abraçar a causa do movimento, principalmente pela burguesia, pelo terceiro estado, temendo aí qualquer situação, que qualquer coisa que esse movimento pudesse gerar, que foi inevitável, acabou gerando revoltas, revoluções, mas muitos reis, nada bobos, tentando então dar uma amenizada em seu poder absolutista, vão se influenciar então, vão começar aí a ter ali uma simpatia pelo movimento, e aí vão então ser influenciados pelas ideias iluministas e vão promover então reformas em seus países, tentando abdicar um pouquinho do seu poder absoluto, máximo, mas tudo por uma estratégia de evitar as possíveis rebeliões que pudessem acontecer. Então, esses reis adeptos às ideias iluministas, por um meio para conseguir obter um fim, que seria de não presenciar revoltas em seu território, ou até mesmo de se ver perdendo ali seu trono sendo usurpado. Então, muitos reis déspotas serão chamados de déspotas, porque significa autoridade, déspotas esclarecidos. Por que esclarecidos? Porque o movimento ele tem esse significado, iluminar. A mente humana abriu-se, iluminou-se, buscou o esclarecimento, saiu da obscuridade que associam ali ao período medieval, para alguns chamado de Idade das Trevas, mas deixa eu falar para vocês, já não se usa mais essa nomenclatura, não se refere mais à Idade Média desta forma, é até um erro você se referir ao período que teve um significado, passou por várias mudanças de Idade das Trevas. Então, a gente costuma caracterizar, o movimento costuma relacionar a esse período posterior a essa era de dominação da igreja, de uma estrutura hierarquizada, de um controle sobre o poder do rei.
dando lugar então a um homem mais racional. Então, o principal objetivo do movimento é fazer com que esses homens questionassem a realidade, que não aceitassem. Então, por isso que esteve tão intrinsecamente ligada ali ao terceiro estado, que vai questionar realmente o seu estado social, vai questionar a política, a forma de gerência, de poder, de organização política de muitos reis, da sua autoridade. Então, vocês verão o que papel importante terá esse movimento, principalmente tendo como adeptos o terceiro estado. E aí, então, a importância do movimento influenciou toda a Europa, abalando a estrutura do antigo regime entre os séculos XVIII e XIX, importantíssimo para movimentos de independência, ou seja, ganhando mar, influenciando ali a independência dos Estados Unidos, buscando ali a sua liberdade para com a Inglaterra, influenciou a Revolução Francesa, uma das mais importantes revoluções da história, possibilitando então um novo pensamento, principalmente para as sociedades, buscando então uma nova organização política, econômica e social. E aí você tem como iluministas aí a ideia então principal, criticando o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental, a influência da igreja, a inexistência então da liberdade de pensamento, defendendo então uma ordem política saindo a monarquia, entrando a república, liberdades econômicas, então surgindo aí o liberalismo econômico, o capitalismo ganhando força, onde o Estado é mais liberal, fazendo com que se possibilita aí de certas liberdades, uma sociedade mais igual, uma liberdade religiosa com mais tolerância, tanto que vai ser uma das lógicas para a Revolução Inglesa, o movimento ali da Revolução Gloriosa, porque foram duas revoluções dentro da Revolução Inglesa, a gloriosa e a puritana, muito ligada a essa questão principalmente da intolerância religiosa, vocês vão ver sobre isso. Já no caso da Revolução Francesa, esteve ligado à questão de miséria e pobreza que o terceiro estado estava submetido, e também por causa da má administração do rei Luís XVI, que vai levar ali a um caos na França, uma França que já tinha vindo de um caos com uma guerra com a Inglaterra, a guerra ali dos 7 anos, que foi no mesmo momento que a Revolução Inglesa está explodindo, está se envolvendo numa guerra externa, no mesmo tempo que a França está com uma efervescência social pelo movimento iluminista, e está fazendo guerra com a Inglaterra. Obviamente não teremos uma sociedade francesa satisfeita, até porque a guerra trouxe muitos problemas para a França. Principais pensadores: John Locke, Montesquieu, Voltaire, são nomes franceses, alguns aí não são franceses. A gente tem bastante representatividade para John Locke, o movimento, na figura principalmente do rei, uma divisão de poderes, Montesquieu, poder executivo, legislativo, judiciário, Voltaire defendendo a liberdade de expressão. Aqui temos a imagem desses pensadores, são vários, observem aí. Também são filósofos, estão muito ligados aí à filosofia moderna. Vocês devem estar vendo isso em filosofia, os racionalistas, os empiristas. Então você tem Diderot, você tem aí os que eu já falei, Rousseau, você tem o Locke, você tem o Adam Smith para o liberalismo econômico, como principais filósofos desse movimento. Aqui algumas ideias defendidas por eles, fazendo crítica então ao absolutismo, pregando liberdade, propostas de divisão de poder, propondo então ali um direito mais igual para todos. E então, concluindo, mais alguns filósofos, não menos importante, também cada um aí fazendo sua crítica particular ao movimento iluminista, e um mapa mental que é uma dica minha, vocês sabem bem, já orientei, que seria interessante vocês montarem, prepararem, fazerem, que é uma forma de vocês fixarem o conteúdo, lembrarem e não se esquecerem dele.
Um beijo, próximo vídeo, outros assuntos.